Este nome e o livro São Cipriano, galera, desperta muita curiosidade em quem escuta falar. Existem relatos de pessoas que leram esse livro, que morreram por causa da magia negra, que foram amaldiçoados, que tiveram suas almas levadas para o Satanás, enfim. No vídeo de hoje a gente vai entender um pouco sobre isso, o que é esse tal de livro São Cipriano e o que ele traz de tão misterioso e o que é que pode acontecer com quem lê o livro de São Cipriano. Meu nome é Guilherme Lima, você está no canal O Povo Curioso, fique comigo até o final desse vídeo e vamos entender essa história aí. No decorrer da história, o livro de São Cipriano recebeu diversos nomes, entre eles o livro da capa preta, a capa de aço, capa de couro e até chamado Tesouro do Feiticeiro. Existem muitas versões desse livro à venda, porque ele é tido como um livro cheio de encantos e de sedução, sendo inclusive colocado em seções reservadas em algumas livrarias. Em algumas edições desse livro, o leitor é supostamente levado por alguns caminhos que lhe permitem conjurar espíritos, anjos e demônios. Ainda pode fazer feitiços para o amor, simpatias para enriquecer, simpatias para causar mal em alguém que você não gosta e até para matar seus inimigos e até fazer pacto com o demônio. Quem foi São Cipriano? Existe uma certa confusão criada sobre esta pessoa de São Cipriano, Algumas correntes dizem que só existiu um Cipriano, e aí existem outras correntes que dizem que existiram dois. O fato é que se fala em Cipriano de Cartago, que viveu no século II, e o Cipriano de Antioquia, que viveu mais ou menos ali em 300 depois de Cristo. E a versão que tem mais força é que existem sim dois Ciprianos, e é essa que nós vamos contar aqui, que é a do Cipriano de Antioquia, que é esse Cipriano que era bruxo e mais na frente mudou um pouco seu comportamento, como a gente vai ver. Ele teria nascido mais ou menos ali no ano de 250 depois de Cristo na Antioquia, e desde cedo ele foi levado a praticar esses caminhos aí da feitiçaria, das ciências ocultas, mexendo com alquimia, com astrologia, adivinhação e diversos outros métodos de magia. E durante a vida dele foi assim, ele foi envolvido com magia, chegando a praticar magia e atendendo algumas pessoas. Só que a vida de Cipriano passaria a mudar quando ele conheceu uma jovem chamada Justina. Existia essa jovem chamada Justina, que também era filha de pais pagãos, mas ela era um pouco diferente. Ela sempre manifestou interesse no cristianismo. E por causa disso ela se preservou casta e virgem em nome de Deus. Ela queria se entregar para Jesus Cristo, então ela não se entregava para nenhum outro homem. E uma certa vez um outro homem lá acabou que se apaixonou por Justina, mas ela não queria o casamento. E aí esse rapaz ficou muito doido, entrou em contato com Cipriano, para que ele fizesse alguma coisa, alguma magia, porque Cipriano atendia as pessoas com essa magia. E aí Cipriano tentou de tudo, toda a tentação do demônio contra Justina. Inclusive chegou até usar um pó que despertaria a luxúria nela, ofereceu sacrifícios aos demônios e diversas obras malignas aí, mas não conseguiu o resultado que o cara queria, que era que Justina se apaixonasse por ele. Justina, ela sempre se defendia com Deus e o sinal da cruz. E depois disso, Cipriano ficou muito desiludido com as suas magias, porque ele não tinha conseguido realizar o desejo, esse cliente, entre aspas, dele. Foi aí onde ele abandonou tudo e se converteu ao cristianismo. Fala-se que ele chegou a queimar muitas coisas que ele escrevia sobre magia negra. Por essa razão não se tem mais registros das coisas que ele escrevia. E depois desse episódio aí que aconteceu, a notícia correu e os dois, tanto Justina como Cipriano, foram perseguidos por serem cristãos. Foram açoitados com pentes de ferro, foram jogados em uma caldeira fervente com cera e eles não abandonavam a sua fé. Algumas pessoas chegaram a dizer que o Cipriano estava protegido, que eles estavam protegidos por algum feitiço que foi feito pelo próprio Cipriano. Ele ficava dizendo que nada iria acontecer porque Cipriano teria enfeitiçado. E aí essa pessoa que falou isso jogou-se também dentro do caldeirão e acabou morrendo alguns segundos depois. E Justina e Cipriano não acontecido nada com eles. Até que depois de muito esforço, depois de muita perseguição, o imperador mandou que eles fossem mortos no dia 26 de setembro de 304, por decapitação. Depois disso, os corpos deles ficaram expostos aí por 6 dias, até que alguns cristãos levaram para a região de Roma e hoje estão lá na Basílica de São João de Latrão. Por isso aí que a história de Cipriano ela é relatada sempre ao lado de Justina, porque eles hoje são considerados santos, tanto São Cipriano, e é esse nome que a gente conhece hoje, e Santa Justina. O livro de São Cipriano. Então, antes dele ser convertido ao cristianismo, na época que ele praticava essas magias, essas bruxarias, quando ele fazia tudo isso, ele escreveu diversas coisas sobre magia. E este livro aí seria uma espécie de compilado, onde existiriam
diversas, eu acho que eu posso dizer, receitas para se invocar demônios, fazer diversas magias e amarrações. Como a gente viu, ele morreu em 300 depois de Cristo, há muito tempo. E a primeira edição do livro que a gente conhece hoje como São Cipriano só foi publicada no ano de 1846, portanto aí mais de 1500 anos depois da morte dele. Então, por causa que ele havia queimado grande parte dos seus escritos, né, o que restou dos seus escritos foram preservados por pessoas que gostavam de Cipriano, né? Alguns discípulos dele foram preservando esses escritos que com o passar dos anos foi publicado somente muito lá na frente, como a gente acabou de ver. Existe uma história curiosa depois que Cipriano se converteu ao cristianismo. Segundo é dito, né, ele ficou sendo atormentado por alguns fantasmas. Em uma certa noite de sexta-feira, enquanto caminhava, ele encontrou 14 fantasmas e, segundo o que é dito, eram fantasmas de bruxas que imploravam pela ajuda de Cipriano. E aí ele negou porque já não praticava mais magia e já havia se convertido. E depois, em sonho, ele recebe uma oração de São Gregório para que ele se livrasse de todos os tormentos desses fantasmas que acompanharam ele. As magias do Grimório de São Cipriano. Ele é cheio de rituais de ocultismo, de exorcismo, simpatias, e também o livro da capa preta, que é o livro mais enigmático. Existem orações para preparo de amuletos, que é quando você pega lá e constrói um amuleto para, enfim, dar azar, para dar sorte, orações para a saúde, para poder curar alguma coisa, quebra de males e também para curar doenças que são oriundas de feitiçaria. Se você tiver sofrido algum feitiço, existe também a cura para que aquela doença seja levada para longe de você. E também existe a oração da cabra preta milagrosa. E ao final de tudo, não existe um consenso sobre quem escreveu esse livro, porque durante o passar do tempo diversas adaptações surgiram e diferentes coisas foram incluídas, por isso que não se tem muita certeza sobre a verdade de tudo que existe nesse livro, até porque ele queimou muita coisa lá, como a gente já relatou, quando ele abandonou a feitiçaria, e algumas pessoas chegaram a pagar muito dinheiro por ele no decorrer da história, sobretudo na Idade Média, para poderem ter acesso às magias que ali existiam. De todo modo, né, existe muito mito sobre o livro de São Cipriano. Algumas pessoas dizem que é até pecado você tocar nesse livro e muito perigoso. E agora eu pergunto, o que é que você acha? Você acha que esse livro é realmente muito perigoso? Eu acredito que existem diversos mitos. É natural do ser humano desenvolver esses mitos, e mais quando se trata de magia, uma coisa que é tão presente na história da humanidade. Eu quero ouvir seu comentário. Existem aqui alguns outros vídeos, eu vou estar indicando esse aqui para você assistir, e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!